que fez todo o trabalho de pesquisa e de análise de acervo e que merece toda toda todos os elogios por esse dossiê que a gente vai falar um pouco sobre hoje. E aí fazer essa ressalva e esse lembrete da importância do trabalho da clínica que ele vem realizando nesses 16 anos e nesse momento que a gente está passando pelo que está acontecendo lá na clínica. Hoje é um dia de luta também. Acho que é importante a gente lembrar disso. Trabalhar com a população em situação de rua é reforçar a luta. A gente está muito feliz com esse dossiê, mas esse dossiê escancara 34 anos de trabalho muito perturbador quando a gente vê a análise que a gente vai ver esse dossiê, né? De uma política pública que não mudou, ou que, né, fala que melhora, mas não melhora, de situação que em 94 a gente já chamava de calamitosa e não, né, não muda, não passa. Então, é um dia de muita felicidade de um trabalho concluído, mas também é um dia de reflexão e luta, pelo que a gente está passando e que a gente não tem esperança de que não vá passar mais. Então, e com esse objetivo em mente, a gente vai chamar agora duas pessoas que contribuíram de maneira muito especial para toda a metodologia e toda a concepção de processos de preservação, de conservação de material e na nossa, né, no contexto de catalogar esse acervo, do que é um acervo, da importância do acervo que a gente tem, que são a professora Joana, do CEMURB, Centro de Memória Urbana, da Unifesp, e a professora Elizabeth Marins, que vocês... Bem-vindas e muito obrigada. Olá, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou a Beth, trabalho com História e Memória. Atualmente, eu sou servidora pública da Universidade de São Paulo e, por incrível que pareça, eu sou especializada em arquivos pessoais. Eu sei que é uma coisa muito específica, sob a minha guarda, com muita honra, né, e de toda uma equipe maravilhosa que tem por trás, principalmente uma equipe muito jovem. Eu tenho o privilégio de guardar a história e a memória de pessoas como Mário de Andrade, o professor Milton Santos, o professor Paul Singer, Celso Furtado, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Anita Malfatti e tantos outros. Mas, trabalhando com a memória, o que eu aprendi é fazer com que o legado dos mortos, né, seja sempre lembrado, mas, sobretudo, reverenciar a vida. Então, hoje é com muita honra que nós estamos aqui para conversar sobre o direito à memória, mas, sobretudo, o direito à vida. Apesar de eu trabalhar com tantas pessoas, né, importantes, hoje eu queria registrar que é um dos dias mais importantes da minha vida. Tá? Trabalhar com o Mário de Andrade todos os dias, ele conversa comigo como um professor póstumo, mas, em respeito a todos vocês e ao tempo de vocês, eu, pela primeira vez, registrei as minhas palavras, então eu vou ler aqui com vocês, deixando aberto também que é um diálogo, né, e que não é um discurso, mas é nada mais do que um imenso agradecimento pela honra de estar aqui com vocês nesse momento tão importante. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que tanto me honrou, e pela oportunidade de estar aqui ao lado de tantos que eu admiro. Peço licença para começar minha fala lendo parte de um poema de Antônio Cícero.
Trata-se de um poema muito conhecido e que já foi muito bem interpretado por pessoas ímpares, como a atriz Fernanda Montenegro. Ele se chama Guardar. Então eu peço licença para lê-lo, pois eu não sou Fernanda Montenegro, mas tomo a liberdade de declamá-lo, apesar de minhas limitações, convidando a todas as pessoas presentes a ouvirem as palavras e pensarem na celebração e vitória que vivemos juntos hoje com o lançamento do dossiê que chega a nós e ao mundo. E por que esse fato é tão importante? Porque esses registros são tão valiosos e preservá-los, mas, sobretudo, disponibilizá-los ao público, é algo tão necessário. Eu acredito que o poema, como é típico da poesia, responde parte dos nossos questionamentos. Então, com licença, inicio a leitura. Guardar, de Antônio Cícero. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, por admirá-la, isto é, iluminá-la ou por ela ser iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela e ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declama e declama um poema, para guardá-lo. O poema continua, mas nós vamos parar aqui, pois, assim como o poema nos lembra, guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la, pois só somos capazes de lembrar aquilo que vemos e, sobretudo, o que vivemos. É importante ressaltar que, para algum de nós aqui presente hoje, para além de ver e viver, a questão maior é sobreviver. Alguns de nós lutam cotidianamente pelo direito de viver. São muitos direitos que faltam a todos nós, mas, em especial, aos nossos irmãos e irmãs em situação de rua. Mas, hoje, chegamos mais perto do direito à história e à memória, direito que deveria ser básico a todos nós. O trabalho de preservação do jornal O Trincheiro nos alerta para a importância do direito à história e à memória, pela importância de produzir uma potente ferramenta de divulgação e guardá-la para que as histórias presentes ali jamais sejam silenciadas e esquecidas. Durante anos, o jornal foi produzido e divulgado. Hoje, graças ao trabalho extraordinário que foi feito para sua preservação e divulgação, agora de uma forma diferente, temos assegurada a perpetuação dessa memória ali registrada. A preservação de uma história que não pode jamais ser esquecida e que agora cabe a nós auxiliar na amplificação de sua divulgação. O historiador Luiz Antônio Simas escreve, e eu cito: "As ruas são arquivos, verdadeiras bibliotecas da história que pesquiso, escrevo e pela qual sou apaixonado. O Trincheiro é um arquivo privilegiado de muitas histórias que, apesar de acontecerem em meio às ruas, foram por muitos meios invisibilizadas. Muitas vezes a história com H, ela não é bonita. Não é essa a pergunta que nós fazemos para ela. Ela é o que é e é reflexo da sociedade em que ela ocorre. Dessa forma, preservar o trincheiro é assegurar a preservação da história de todos nós. Que lembremos hoje que cada um de nós somos arquivos vivos e que, assim como nossas vidas importam, consequentemente, nossas histórias e memórias também.
que o Trincheira siga registrando, divulgando e denunciando, que ele siga agora em outros meios, como documento histórico, desafiando o silenciamento que o povo da rua tanto sofre. Parabéns à incansável equipe que atua em tantas frentes desse movimento tão corajoso. Não é fácil, todos nós sabemos, mas hoje é dia de celebrar. Mais uma importante conquista, e que ela seja mais uma de muitas que vêm sendo feitas a tanto custo e que nos ajudam na luta pela conquista de nossos direitos básicos, dentre eles, hoje, o direito à memória e à história. Novamente, eu deixo meu sincero parabéns e meu reconhecimento pelo trabalho de excelência a toda a equipe envolvida. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e aprender tanto com vocês. Bom dia. Vou tirar esse óculos que é de leitura. A pessoa já está ficando. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Falei na hora que cheguei que talvez esse seja um dos dias mais importantes, como a Beth falou, mas um dia que eu também estou muito nervosa, mais até do que quando eu defendi a minha tese. E isso por um motivo muito específico, assim. Acho que um dos primeiros trabalhos que eu acho mais importantes da minha vida foi na rua. E a rua me ensinou e me deu régua e compasso para o que eu sou hoje. Então, a primeira coisa que eu queria dizer era agradecer por essa possibilidade de, há quase 30 anos atrás, ter sido acolhida pela rua, né? E ter caminhado nesse caminho que é tão difícil, e ter ouvido pessoas, e ter ouvido outros que vieram muito antes de mim e que já estavam na rua, construindo essa história, construindo essa memória, construindo essa cidade que está invisibilizada, que vem sendo invisibilizada cotidianamente por espaços, inclusive, como esse aqui que nós estamos, mas que resiste e que produz uma cidade, né? Produz experiências, né? E que não está à margem tanto da cidade quanto da nossa sociedade. E isso eu aprendi na rua. Aprendi com a Rede Rua, aprendi com pesquisadoras que eu estou vendo aqui, com a Antonieta, com a Cleisa, aprendi com Dona Margarida, aprendi com Sebastião, aprendi com as pessoas que estavam na rua. E eu acho que a importância desse trabalho, que a clínica, junto com a Rede Rua, e que nos chamou tão generosamente a participar, a importância desse trabalho está em dois elementos fundamentais, né? A experiência de uma cidade, a experiência das pessoas que estão na rua, ela não se resume aos arquivos do Estado, nem dos dados operativos que dão base às ações governamentais. A Rede Rua sabe disso, porque produz uma memória e uma história e uma cidade com a rua, na rua, né? E isso é fundamental. É essa disputa da memória, essa disputa pela história da cidade que a gente está vendo nesses últimos 40 anos, né? E talvez antes disso com outros nomes e em outros lugares. Então, esses dois pontos são fundamentais, eu acho, quando a gente discute memória. O que é essa memória, né? Ele não é um monte de papéis, mas é se perguntar que papéis são esses, de que histórias nós estamos falando, que memória é essa que está sendo construída, que está sendo trazida à luz, né, que está sendo dita como algo importante, válido, central para a nossa história como sociedade, como cidade, como país, né, como nação. E essa produção de uma memória, de uma história
a partir da rua e com a rua, esse é um ponto, digamos assim, fundamental, central, eu acho que na trajetória da Rede Rua, né? Porque parte do princípio de uma autonomia dessas pessoas que, historicamente, foram vistas, tratadas e, em certa medida, produzidas como vítimas, como um nada, como a margem, como os invisibilizados, né? Aqueles a quem a gente só deve a nossa generosa caridade, né? E esse trabalho da Rede Rua e de outros parceiros e parceiras do mesmo naipe que essas pessoas, nos diz exatamente o contrário. Nos diz a rua produz tanto a sua própria história, como é parte fundamental para a gente entender e para a gente construir esta cidade. Uma cidade desumana, uma cidade dura, mas aonde a gente também vê a possibilidade de construção de humanidade, né? E, nesse processo, eu acho que uma coisa que é importante desse momento que nós estamos agora é celebrar justamente a vida, né? Celebrar justamente aquilo que os zapatistas dizem sobre a memória, né? Ele tem uma frase do subcomandante Marcos que diz assim: a memória é aquilo que nos faz chama e amanhã, né? Nos abre a possibilidade de construção desta humanidade partilhada, desta humanidade em que nós nos inserimos, que a rua se insere por si mesma. Ela não precisa da caridade de ninguém, porque ela está produzindo a sua própria existência, ela está produzindo uma cidade, ela está produzindo história, se inserindo no fluxo coletivo, na produção desse mundo comum. E isso poucos fazem junto, poucos reconhecem, e essa é a importância desse trabalho da Rede Rua. Então, queria, com isso, agradecer imensamente a Rua ter me recebido, a Rede Rua, especialmente. Eu cheguei na Rede Rua com um monte de perguntas e também um monte de figurações prefabricadas do que era a rua. E eu lembro do Alderon, eu acho que ele não lembra dessa entrevista, mas ele me disse uma hora assim, esse trabalho... eu perguntei por que tinha fechado um determinado serviço, e ele me falou, por conta das questões cotidianas, burocráticas, mas ele me disse assim, dá muito trabalho, porque a gente aposta na autonomia dessas pessoas, e a autonomia dá trabalho. E eu acho que isso, naquele momento, foi quando eu parei de olhar a rua como um grande lugar que necessitava de coisas, né? Mas que, de fato, produzia as suas autonomias, as suas formas de resistir, as suas formas de existir, né? E que produzia para além da rua, né? Que falava para além da rua. Então, eu queria agradecer por aquilo há 30 anos atrás e agradecer por esse convite de hoje, porque, para nós, de fato, é uma honra estar numa instituição. Eu não disse isso, me desculpem, eu sou professora de uma instituição federal, trabalho num pequeno centro de memória que estamos construindo, lá na Zona Leste, na Unifesp, o Centro de Memória Urbana, e esse convite nos chega de uma maneira a participar desse trabalho de uma maneira que honra a universidade pública e faz com que ela, de fato, esteja no lugar onde ela deve estar, com aqueles que constroem a cidade, que produzem sua memória, que produzem a sua história e que fazem aquilo que é tão caro a todos nós, que é o papel da memória, nos humanizar. A rua humaniza a cidade, que tanto a desumaniza. E isso é fundamental nesse projeto. Parabéns a todas, a todos. A chama que nos ilumina e que nos faz amanhã está aqui. E isso é impagável. Isso é algo precioso.
da nossa memória. Bom, agora a gente vai ter um momento de formação de mesa, junto com as pessoas que contribuíram diretamente e indiretamente com esse trabalho. Então, vou chamar aqui a irmã Michael Nolan. Ela está representando a diretoria da Rede Rua. Chamar a dona Maria Antonieta. Ela é presidente da UAF, Organização do Auxílio Fraterno. E ela tem um vasto conhecimento e produção, né, das pessoas em situação de rua, para além da Rede Rua. Também chamar Marina Torres, coordenadora da Clínica de Direitos Luiz Gama. E aí, como a gente não pode falar da rua sem a rua, a gente trouxe uma pessoa que contribuiu com o trecheiro de maneira linda, que é o Sozé. Sozé, por favor. E o nosso Alderon, representando o trecheiro. Cada um tem 5 minutos de fala. A gente não vai limitar a fala de vocês de maneira nenhuma. Fiquem à vontade. A contribuição de vocês foi essencial. Oi? Sim. Posso começar? Ai, fiquei nervosa agora que eu vou ser a primeira, mas que bom que vou falar depois de Beth e Joana. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Eu estou muito comovida de estar aqui. É uma honra imensa. Acho que é a maior honra que eu já tive. Eu sou atualmente uma das coordenadoras da Clínica Luiz Gama, junto com minhas duas parceiras de vida, de amizade, de projeto, a Laura e a Verônica, que estão aqui também. E a clínica existe, para os que não conhecem, eu acho que, no geral, tem muitas pessoas que conhecem aqui, mas acho que a clínica está existindo e está passando por um momento difícil, então é importante falar. A clínica existe há 16 anos na Faculdade de Direito e ela surge de um tensionamento óbvio que surge ali no espaço, que é a gente ter aulas de direitos fundamentais, de direitos humanos, de Constituição, de tratados internacionais, e a gente vai lá, aprende, passa pelo prédio histórico, e do lado de fora tem pessoas em situação de rua que não têm acesso a esses direitos, que estão tendo negado o seu direito à moradia, ao trabalho digno. Então, isso cria um impasse, porque é um espaço de aprendizado e que, ao mesmo tempo, nega também esses direitos. E a clínica surge para isso, para pensar essas contradições de formas criativas, de pensar saídas. Vem de um momento também que os alunos estavam interessados em pensar essa pauta, que é um pouco diferente do momento que a gente passa agora. A clínica está passando por um desmonte, por parte do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que decidiu demitir as coordenadoras, no momento em que a gente tem praticamente 90 mil pessoas em situação de rua em São Paulo, né? Então, ali no centro, a gente convive no mesmo espaço, mas para algumas pautas importam mais do que outras. Eu estou dizendo isso porque tem a ver com o trabalho que a gente fez nesse dossiê. Porque, quando a clínica surge, a gente tenta pensar maneiras criativas de trabalhar com direitos humanos, porque é uma tarefa que impõe criatividade. Ela é muitas vezes feita com poucos recursos. E essa criatividade ela passa também por pensar uma pedagogia situada, que é o que a gente tenta trabalhar esses direitos a partir do território, a partir do nosso espaço, a partir das pessoas que compõem ele. E quando a gente chega nesse projeto, e é muito feliz da nossa parte participar desde a concepção dele, a gente chega nele para trabalhar com o jornal, o trecheiro, e a gente descobre muitas coisas que não estão nos manuais, que não estão nas teses, eles estão ali no jornal trecheiro, e que, se não fosse a equipe maravilhosa da Rede Rua e seus parceiros de fazer esse registro, de criar essa memória para a gente ter onde pisar, talvez a gente não tivesse onde pisar.
E é os alunos passaram por processos incríveis, eu também, todos nós. Acho que a gente passou por uns momentos de êxtase durante o processo de trabalhar com o jornal, porque a gente foi descobrindo essa memória urbana, a gente foi descobrindo esses passos. E, para a gente, eu queria pedir licença para falar em nome dos alunos, que estão todos ali, de camiseta. Para a gente, é um momento de pensar metodologia de trabalho, né? Isso que a Rede Rua é para a gente, que ensina a gente como fazer as coisas, como trabalhar de forma séria com direitos humanos, como pensar as pessoas de maneira pelos que elas são, não como pessoas invisibilizadas, não como pessoas que merecem só a nossa caridade, ou como pessoas criminalizadas. É pensar a partir da agência, a partir da autonomia, é construir junto, é construir com parceiros. Por isso que a gente é parceiro da Rede Rua e a gente fica muito feliz com isso. Eu acho que, dos muitos ganhos que a gente tem com esse trabalho, o principal deles é pensar uma metodologia de trabalho em direitos humanos e como a gente pode formar profissionais para trabalharem com direitos humanos. Então, o trecheiro traz isso para a gente. Eu espero que os alunos levem isso para a vida, porque é uma coisa que eu levo para a vida também e fico muito, muito feliz. Obrigada. Bom dia. Eu sou a irmã Michael, doutora Michael. Em 1982, antes de alguns de vocês nascerem, Dom Paulo pediu para mim ir para o centro para começar um trabalho de direitos humanos mais, vamos dizer, progressivo do que o que estava acontecendo no centro da cidade naquela época. Eu não vou contar os 40 anos para você, mas eu escolhi algumas coisas que eu achei importante. Primeiro, a gente tem que reconhecer o AF, que foi a primeira entidade que começou a trabalhar no centro nesta maneira com as irmãs Oblatas, São Bento, Ananuca, Cristina, Regina, Isabel, Fortunato, os outros, que eu sou religiosa, me receberam bem, eu fui morar com elas. E aí nós temos a fundação do Centro Gaspar Garcia, que era direito de morar no centro com dignidade. E onde que, junto com o AF, começou a primeira centro de organização dos catadores de papelão, que nós participamos. Depois, eu mudo um pouco os anos, mas em 1997, quando que é o Rede Rua? 90, 91. 90 e 91 é a fundação da Rede Rua, que veio para somar com o Centro Gaspar Garcia. Depois, em 97, temos o Trecheira. Em 2001, nós temos Ocas. Ocas foi um jornal que existia até 2022, que era um jornal muito importante. Eu não sei se tem algumas pessoas aqui que eram vendedores. Aldirão me disse que talvez alguns viria. Tem. Ok. Era muito importante, porque é um jornal que fazia parte da rede Latino-América de publicações da rua, em que o jornal foi vendido pela própria população da rua. Eram os vendedores. E uma parte de dinheiro ia para os vendedores e uma parte ia para a entidade para ajudar a publicar. Infelizmente, ele não sobreviveu à pandemia e em 2022 terminou de ser impresso. Mas estão tendo movimentação para que ele volte a funcionar. E aí você tem CONDEP, tem uma série de outros, mas você tem em 2010, ou 9, ela me disse, não 10, a Raquel e Luísa Luz, que eram estagiárias minhas no ITTC, e depois se formaram. Eu levei elas para a Rede Rua. E aí era o começo da clínica Luiz Gama. E eu fiquei super contente. Hoje
de ver vocês todos aqui com as camisetas. Eu tenho um problema de vista, mas dá para perceber que tem muita gente com a mesma camiseta. E saber que a clínica continua. Eu acho que vocês podem estar numa crise agora, mas podem garantir que a gente vai trabalhar porque a crise passa, viu? Tá bom? Parabéns para o trabalho que vocês fizeram. Eu acho que é muito importante. E como a Betty falou, é a história que nos leva para frente. E esta história, eu que tenho uma experiência de 40 anos de acompanhar pessoal na rua, a gente não pode esquecer o massacre da Sé, que Padre Júlio e eu ficamos semanas, todas as noites na rua, tentando descobrir o que realmente aconteceu. Mas esta história é importante. A gente viu uma mudança na população da rua nestes 40 anos, mas o mesmo problema existe e ainda estamos faltando de políticas públicas adequadas para esta população. Então, parabéns por seu trabalho. Não desanimem. Vale a pena a luta, viu? Eu falo isso depois de 40 anos na rua. Tá? Parabéns para vocês. Vamos continuar no século passado? Então, depois de que a irmã Michael falou, né? Quero dizer a vocês que eu me sinto muito emocionada e feliz de assistir esse momento de hoje, nós aqui reunidos, porque eu também acompanhei o início, né, desse processo todo, lá por volta de 1990, né, quando foi o primeiro governo da Luiza Erundina, e que eu trabalhava na Secretaria do Bem-Estar, e que aí eu conheci a UAF. Né? E, a partir daí, se criou um vínculo que foi maior do que com a própria secretaria, certo? E continuei até hoje. E é com muita emoção que eu vejo o que está acontecendo aqui hoje e o trabalho de memória que está sendo feito, né? Principalmente dentro dessa perspectiva que a Joana e a Beth colocaram, que a memória é futuro, né? E nós, na UAF, nós estamos muito preocupados com a imensidão dos arquivos, das informações, do material, né, que nós temos e como transformar isso em alguma outra coisa, né, que não é só guardar, né, como diz o Antônio Cícero. Eu acho que pode iluminar muita coisa da história e do futuro, né? Então, parabenizar vocês pelo trabalho maravilhoso e dizer, antes de mais nada, o seguinte: esse trabalho não acabou, né? Tem muita coisa pela frente e eu acho que esse ponto do trecheiro é um momento fundamental, né? Estou muito curiosa para ver o trabalho que foi feito e tudo, e com pessoas competentes para poder fazer esse processo todo, né? E as pessoas que me antecederam na UAF, como Regina, Ivete, né, elas não estão mais aqui, mas elas estão muito presentes entre nós, né? Aldirão, eu esqueci uma coisa. Não, Que não vai nós falar isso, não vai falar isso. Nós estamos com um novo projeto, junto com a Rede Rua e o CIMI, de identificar os indígenas em situação de rua em São Paulo. Tem muitos. E eles são até mais invisíveis do que o próprio pessoal em situação de rua. Então, é outra coisa que a Rede Rua está fazendo que precisa falar. Eu só queria complementar uma coisinha a respeito da Rede Rua.
que eu me lembro quando eu trabalhava na secretaria, que foi lançado um projeto de fazer um convênio com a Rede Rua, a secretaria reagiu muito, né? E a Cleisa batalhou muito por isso. Eu era responsável também no gabinete e a gente batalhou, porque diziam que isso não era perfil da Secretaria da Assistência, não sei o quê. Então, acho que a gente pode dizer o seguinte, o que isso frutificou, né? Valeu. Aldair? Foi Aldair? Não, é. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia. Bom dia. Ô, pessoal, eu comecei a escrever em 2000. Aí, quando foi, aí me levaram um livro com 100 páginas. Aí eu vim para São Paulo, né? Aí eu ia muito lá na Pena Forte, Aí um dia teve um convite lá para um curso na Fapcom. Aí eu fui fazer esse curso. Aí eu reiniciei a escrever em 2016. Aí não parei mais nunca. Então, eu também eu agradeço muito a Rede Rua, né, porque eu nunca tinha ido numa faculdade e entrei na Fapcom. Eu fiquei até, quando eu cheguei na Fapcom, eu até estranhei, porque não está acostumado com isso, né? E tinha mais de 30 anos que eu não ia numa escola. Então, o que eu quero agradecer à Rede Rua foi isso que eu recomecei a escrever lá na Rede Rua e dei sequência com a minha carreira solo. E hoje eu tenho 12 livros escritos de 100 páginas, porém, um só publicado. Um só publicado, tá? Tem aqui? Tem. Mostra aí, ué. Fala e mostra a cobra. Foi todo um trabalho que começou na Rede Rua, que eu vi o convite lá na Pena Forte para ir para fazer o curso. Eu fui. Daí foi só seguir a minha carreira solo. Zeca fez, Almig Neto fez, Arlindo Cruz Sombinha fez. Eu também fiz minha carreira solo. Então, eu agradeço muito a Rede Rua, porque foi lá que tudo começou. Por exemplo, eu não sabia, a minha família não sabia onde eu estava. Eu passei para a Rede Rua, aí entraram em contato com um sobrinho meu, ele falou assim, esse morador de rua aí é meu tio, eu quero saber como é que ele está. Inclusive, a pessoa que entrou em contato com a minha família, ela está aqui. É a minha amiga Andressa. Resumindo, tudo recomeçou comigo na escrita, lá na Rede Rua. Depois, eu só dei sequência com a minha carreira solo. Só isso. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Seu Zé é um exemplo de tantas pessoas que trabalharam e construíram a vida e fortaleceram a luta da população em situação de rua de forma indireta, porque é pelo jornal, pela escrita. Ele escreveu alguns artigos para o jornal, mas temos alguns, né? Eu tinha pensado a minha fala de começar pelas ausências aqui, né? E aí eu queria começar pelas ausências que foram escritores do Trecheiro, né? Um deles é o Tião Nicomedes, é o Walter Machado. Alguém me ajuda aí? Alguém lembra de mais aí? Escritores do jornal aí que passaram, e tantos outros. A Elizabeth teve os poemas dela, né? Ela teve poemas. Mas quem? A Neide Vita, com os poemas também, né? Ela era uma poetisa, já faleceu.
faleceu aí na defesa, na luta da defesa da população de rua, né? Neide Vita, um nome importante que a gente não pode esquecer, né? Mas eu queria, nas ausências ainda, lembrar aqui o Padre Arlindo, que não está aqui presente, né? Lembrar aqui a Rose Barbosa, que não sei se está nos assistindo aí no Instagram. Você está por aí, Rose? No Instagram. E tem várias pessoas, a Urânia de Brasília, sei que está assistindo. Urânia, um abraço a você e toda a equipe de Brasília, a equipe da Universidade de Brasília, que tanto apoiou o jornal Trecheiro, né? Fizeram alguns estudos, inclusive. Eu acho que tem aí, o doutor Valério nos escreveu hoje, dizendo que não podia vir, que estava no interior, mas também é um promotor público da rua, né? A gente tem muito, muito respeito por ele. Eu queria também lembrar... Quem ia falar isso? A Cleisa, né? Você lembrou dela. Falei com ela ontem, mas ela não pôde vir porque tinha outras agendas. Mas a Cleisa, ela é um ícone no Trecheiro, né? Ela entrou no Trecheiro num momento muito especial e trouxe uma qualidade para o jornal ímpar, né? Assim, a gente aprendeu muito com ela. Eu sou um aluno de escrita dela, né, seu Zé? Aprendi a escrever com a Cleisa, viu, seu Zé? Não foi na universidade, não. Depois de 2 faculdades, eu fui aprender a escrever com a Cleisa, que é uma pessoa primorosa, né, uma pesquisadora, né? E a Antonieta lembrou esse episódio da Secretaria de Assistência Social, porque houve a possibilidade da gente abrir um centro de convivência, né? Não era nem de acolhida, de convivência. E aí o Arlindo falou, olha, a gente abre, mas só se vocês apoiarem um projeto de comunicação. E aí que foi que o negócio pegou. Imaginam, a Secretaria de Assistência Social apoiar um projeto de comunicação. Tá bom. Foi difícil. E com o empenho aí dessa turma, aí, que era uma turma boa, né, Antonieta, a Cleisa e tantas outras, né, e outros, na sua maioria mulheres, né? Impressionante, né? Na maioria mulheres, sempre, né? E aí, então, se teve a saída de criar um centro de documentação e comunicação dos marginalizados. Aí muita gente pensou que a gente ia fazer registro, identidade das pessoas, né? E aí passou. E estamos fazendo registro até hoje, inclusive de identidade de certidão de nascimento, né, Andresa? Então, é uma história realmente muito peculiar, essa história do Trecheiro, né? Eu acho que a Joana trouxe um dado importante que a gente aprendeu na UAF, por isso também a presença da Antonieta aqui. A Rede Rua, o Gaspar Garcia, são filhos diretos da UAF, né? Com nome de pai, mãe, e avô e vó, né? Sim. Nasceram da experiência do viaduto do Glicério, do Parque Dom Pedro e da estação ali do Parque da Luz, né? É daí que nasceu todo esse projeto, né? Um projeto que está... A Maico perguntou quando ela nasceu, não sei ainda, sabe? Acho que está nascendo. A gente teve uma época que cada vez que perguntava isso, a gente dizia 1 ano, porque a gente não sabia. Mas é isso. Eu sou ruim para... Gente, olha, a gente tinha muita coisa para falar, mas eu acho que o que já foi falado aqui dá para a gente passar aí mais uns 2, 3 anos pensando e praticando, porque acho que a presença dessa mesa aqui é importante. E eu queria finalizar a minha fala destacando a Clínica Luiz Gama, né? Não podemos deixar, já foi falado aqui, mas eu queria reforçar a importância que é a Clínica Luiz Gama. A maioria das universidades vem para a rua e chupa o sangue da rua e vai embora. Né? É importante, né? Colhe os depoimentos, ouve as histórias, faz teorias, mas vai embora e vai lá para o repositório, que chama, né? É repositório, né? Lá para o repositório, onde fica lá fechadinhas as teses e tudo mais. Na sua maioria, não tenho problema em dizer isso, não serve para nada. Porque fica lá encaixotada, né? Então, a gente não consegue acessar. Né? E se acessa, às vezes lê e não consegue entender. E eu acho que uma das experiências mais importantes de uma universidade é a Clínica Luiz Gama. Né?
porque é na concretude que eles vão entender a rua, vão sentir o cheiro da rua, saber o nome das pessoas, saber os conflitos que as pessoas têm, né? Estão lá desde o começo, 2011, 2012, nós começamos com uma coisa assim inédita, chamava-se Ouvidoria Comunitária da População de Rua. E o que significava isso? Era ir para a rua, ouvir a rua, anotar, sistematizar e trazer, compartilhar esses dados. Uma das primeiras descobertas que a clínica fez, que ninguém nunca fez, é que a maioria da violência, a maior parte da violência com a população em situação de rua acontece nos abrigos. Isso tem dados, eles levantaram dados, números, e está num relatório, acho que um dos primeiros relatórios da clínica. Para nós foi um espanto, porque para nós sempre foi a polícia, né? No entanto, nos serviços acontece muita violação dos direitos da população em situação de rua. E agora a gente é surpreendido, né? Mais essa, dentre tantas outras violações que nós temos tido nesses últimos anos, principalmente nesse ano, né? As 3 coordenadoras da clínica são demitidas, com um salário que é irrisório, né? O salário em si ajuda, claro, né? É importante. Sem salário também não dá para comer, para viajar, para andar, enfim, é direito, né? Então, nós ficamos todos surpreendidos, e ainda estamos, porque ainda acreditamos que o 11 de agosto vai voltar atrás. Ele precisa voltar atrás, até para honrar o nome e a história do 11 de agosto. Sim. Eles não podem continuar com essa decisão, porque é impossível. E, se eles continuar, nós temos que buscar outra forma de garantir que esses jovens que estão fazendo direito e acreditam numa nova sociedade possam vir para a rua e ajudar a construir essa sociedade menos desigual, né, e mais justa, né? E a presença de vocês, jovens da clínica, é um suspiro para nós, um alívio. Poderia dizer para vocês, nós podemos ir em paz quando olhamos para vocês, porque vocês são, assim, mais do que a gente esperava, muito mais, porque vocês já vêm prontas, vocês já chegam, já sabem que tem que respeitar as pessoas, vocês chegam, sabem que não tem todo o saber, a humildade de cada um de vocês nos encanta, né? Então, eu quero dizer para vocês que nós vamos fazer de tudo, e aí eu peço aqui essa mesa, todos que estão aqui se comprometam para que a gente busque uma solução. Eu sei que tem muita gente já batalhando por isso, né? Mas nós temos que ainda fazer mais. E nós temos que ou conseguir a reversão dessa situação ou encontrar uma outra forma de financiar e manter a Clínica Luiz Gama com todo o seu acervo, né, que já é enorme. O acervo que a clínica tem já é muito grande por esse pouco tempo que está. Então, gente, não vamos desanimar. Vamos continuar firme e conte com o apoio da Rede Rua e acredito que posso falar por toda essa mesa aqui, tá bom? Vamos dar as mãos e vamos fazer o nosso grito. Clínica Luiz Gama, presente! 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 Só para... Lu, você me desculpa, eu falei que eu não queria falar, né? Eu falei para a Lu isso, sabia? Eu falei para a Lu, Lu, eu não quero falar, eu já escrevi tanto, né? No dossiê tem umas coisas que eu escrevi lá que eu nem acreditei que a Lu ia publicar, né? Mas ela pôs lá, né? Mas eu queria, antes de continuar, eu queria dizer para vocês, eu cheguei aqui na Lesp, eu vim de ônibus, desci ali, e eu, simbolicamente, fui recebido por uma pessoa, um cidadão, uma cidadã, que está em situação que não está em situação de rua mais, porque ele está lá no projeto lá da chapelaria, que é o seu Célio. Seu Célio, levanta aí, seu Célio. O seu Célio... O seu Célio é prova daquilo que eu falei lá, tempos atrás, né, da autonomia. Ele veio sozinho.
veio participar, ele não está aqui no cabresto, ele veio porque quis. Né? E como muitos outros, seu Zé, né? E tantos outros. Então, a gente tem que acreditar nessa postura metodológica, nessa pedagogia. Nós não podemos desistir. Ela é difícil, mas acho que nós podemos fazer isso. E eu queria também só saudar aqui os pais, o pai e a mãe da Verônica. Queria que vocês levantassem. Ô, Verônica, qual é o nome dele? Eu não perguntei o nome, foi tão rápido o nosso encontro. José e Terezinha. Bom, já falei para vocês, parabéns. E assim como o pai de vocês também recebam os parabéns aí de todo esse trabalho. Vocês são o nosso orgulho, viu? Pode ter certeza. Obrigado, viu, gente? E eu ainda queria, só para finalizar de verdade, agora eu queria... O Siddhartha está aqui. Siddhartha, levanta aí, Siddhartha. Tem mais uma pessoa também. Tá, vamos lá, então. Vamos completar. Primeiro o Siddhartha ali. O Siddhartha... já estou acabando. Já estão me falando que eu já exagerei. O Siddhartha, ele é da Comissão de Direitos Humanos da UAB. Ele é o responsável do Núcleo de Direitos Humanos e População em Situação de Rua e do Balcão de Direitos. O Siddhartha está aqui representando aí a comissão também, e agradeço muito a presença dele. Muito importante, e nós estamos vivendo um momento sui generis. Eu vou ter que falar isso aqui. Nós tivemos, em 2020, um projeto que foi discutido com a AB, CNJ, ARPEN, Rede Rua, e os movimentos, né? Os movimentos que, naquela época ali da pandemia, estavam ali todo mundo louco, né? Porque tinha aquele problema lá do auxílio, não recebia, precisava de documento, não tinha certidão de nascimento. Conseguimos fazer uma parceria com essas entidades para que os certidões de nascimento fossem chegando, né, para as pessoas de forma mais fácil. E aí tivemos a ideia com a OAB abria um formulário no seu site, o ARPEN, com a parceria ali do CNJ, que o CNJ falou, vocês têm que fazer de graça isso, não vai cobrar nada da AB, e aí a ARPEN topou fazer, né, com apoio ali do CNJ, e a Rede Rua se ofereceu ali para administrar 2 funcionários para trabalharem nessa mediação entre os CRAS, o formulário ali da OAB e o registro. Né? Receber esse registro, devolver. Foi feito isso, um trabalho maravilhoso, muito organizado, inicialmente com 2 pessoas, depois o recurso ficou um pouco escasso, a gente passou para uma pessoa só, ficou o Walter, que até hoje ele estava fazendo esse trabalho. Semana passada, a OAB interrompeu, abruptamente, diga-se de passagem, interrompeu, tirando do ar o formulário que os CRAS cadastravam o registro. E nós estamos vindo já há uns 6 meses numa conversa com a OAB para que eles, primeiro, olhassem esse projeto e avaliassem se queria continuar ou não. Segundo, que eles pagassem o débito que eles têm com a Rede Rua, que são mais de R$80 mil, que foram tirados de outros projetos para pagar o Walter, que faz esse trabalho todo mês. E tem relatório, e está tudo muito bem documentado. E o presidente da OAB não quer saber de pagar, devolver esse dinheiro para a Rede Rua. Caloteiro é pouco. Então, nós estamos... O Siddhartha é um parceiro, está nos ajudando a ele, o Rildo Marques, né, e outros companheiros da UAB. Então, nós já temos uma reunião agendada para o dia 16. Esperemos que essa reunião aconteça com o presidente da UAB, porque não é só a questão do recurso financeiro, é a questão do desrespeito com as organizações e as entidades, inclusive com a ARPEN e com o CNJ. Talvez quinta-feira vamos ter uma reunião com a doutora Luciana Ortiz, né, para tentar ver o que é possível fazer. Mas, nesse momento, ainda estamos no diálogo. Mas é importante vocês saberem que nós estamos vivendo esse problema. Alguns projetos da Rede Rua podem fechar porque não vai ter dinheiro, porque foi retirado dinheiro desses projetos para bancar esse projeto das certidões. Peço desculpa, viu, Lu, mas eu tinha que falar isso. Obrigado. Mais uma. Bom, a Maico queria também só fazer uma fala, é importante também. Né?
pode, acho que... Não, eu só queria dizer, está aqui também a defensora pública, Fernanda Baleira, e vocês sabem que eu... Acho que não precisa explicar quem ela é, porque a mulher teve muita força denunciando os absurdos da prefeitura do estado durante o carnaval e recebeu uma advertência pública por ter uma denúncia pública pela chefe dela por ter feito isso. Então, Fernanda, continua, porque todos este pessoal que está aqui está com você. Obrigada. Não, tudo bem. Reconhecer também a presença da vereadora Amanda, acho que ela precisou dar uma saída. Nossos companheiros do ITESP, né, que estão com a gente nessa luta também. E aí, eu gostaria também de agradecer ao gabinete, né, do nosso eterno senador, hoje deputado estadual, Eduardo Suplicy, na figura do Zé. Se você puder sentar nessa mesa, que é uma mesa de contribuição para esse projeto, por favor. E agora a gente vai fazer um momento de abertura de fala. Para todos, todas, quem tiver algo a contribuir com esse diálogo, o microfone está aberto. E eu só vou pedir para vocês 3 minutinhos, tá bom? Não tem inscrição, é fila. Enquanto chega aqui alguém, eu queria só dizer que o Otávio Freitas de Lima está fazendo aniversário hoje e o Alexandre Gomes de Souza. Cadê eles? É assim, minha filha, aqui é a Rádio Rua. Levanta aí, aniversariantes. Aí, ó. Aí. Otávio até se escondeu lá. Já vai chegando. Vou chegando. Vamos. Fazer fila. Obrigada. Eu só quero dizer que a Rede Rua é tão importante para toda a população em situação de rua. Porque, em plena pandemia, a gente falando sobre os documentos, que, foi fundamental para as pessoas que estavam na rua tirar sua certidão e tirar o seu documento. Porque só aí elas conseguiram ter acesso a muitas coisas, inclusive a sua autonomia, de conseguir, sabe o quê? O trabalho, de conseguir abrir a porta, sabe, desse assistencialismo que nos mantém escravos, porque eles lucram com isso. E, foi muito importante. Eu aprendi com a Rede Rua, sabe, a ter paciência, a ver diferente a rua, sabe? Então, o trecheiro, o pessoal, como assim? A Verônica é nosso cérebro. Porque a gente precisa, sabe o quê? Desse apoio desses jovens que estão aí, tão jovens, sabe? E com uma empatia profunda com a nossa situação. Porque nós somos esmagados diariamente. Então, eu só tenho a agradecer à Rede Rua e a todos aqui presentes. Porque o quanto é importante e quanto vocês são importantes para a gente. Porque sem vocês, onde nós estaríamos hoje? Como nós estaríamos hoje? Brigando em todas as frentes de todos os abusos, sabe, que a gente enfrenta diariamente com a violência, com a falta de oportunidade. E é tão fácil abrir essa porta e sair. Então, eu peço a vocês, e contem comigo, porque eu vou lá bater panela, vamos gritar, que é importante vocês estarem com a gente. Obrigada. A memória nos trouxe até aqui, né? A memória daqueles que já passaram por nós, que vieram antes de nós, aqueles que estão chegando, que vão beber dessa memória, né? A memória do Ivo,
lá de Santo Amaro, a memória do seu Zumério, lá de Santo Amaro, de tantos irmãos e irmãs que passaram, a memória das vítimas do massacre, tão bem lembrado aqui, né? Foram essas memórias individuais e coletivas que nos deram hoje esse evento histórico. É histórico que a gente tenha organizado tantas informações, tanta história. É histórico porque, no momento em que nós atravessamos, no governo anterior, de massacre, de destituição da Comissão da Memória e Verdade, de tanta coisa ruim que a gente passou, a gente está aqui comemorando e fazendo memória. É algo extraordinário e, ao meu ver, revolucionário, ao meu ver, né? Porque é uma resposta que a gente dá, e eu tenho muita esperança que daqui a 3 dias a gente tenha justiça e tenha réus, né, responsáveis pela destruição da memória do povo. Estou contando com isso, que a gente, no nosso país, não vai ter mais anistia, não cabe mais anistia, e esse evento ele vai nessa direção. Sem anistia para aqueles que tentaram destruir a memória do povo da rua, a nossa memória. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. Eu acho que é um momento de grande orgulho, de emoção, né? E estar aqui com pessoas como a Fernanda, como o Siddhartha, como a equipe da Clínica Luiz Gama é essencial. Assim como é essencial a gente continuar garantindo que os jovens, estudantes, advogados da clínica permaneçam, que a clínica continue sendo clínica da rua. É importantíssimo isso. Acho que a gente precisa organizar um pouco essa luta, né, junto com quem já está, né? E, se não tiver, nós vamos fazer uma clínica popular. Nós temos que fazer alguma coisa, porque não dá para desistir desse projeto. Então, eu estou feliz, estou muito agradecida, né? Eu estou impactada com o dia de hoje, né? Seja por nós estarmos aqui, e seja porque, neste momento, também, a gente entra num processo importante para o país. Sem anistia. Sem anistia. Sem anistia. Antes da companheira, queria só anunciar a chegada dos nossos companheiros de Santo Amaro, da nossa nova chapelaria social, que vieram de lá. Muito prazer em recebê-los aqui também. Bom dia a todos. Meu nome é Cris Silva, sou membro do Movimento Nacional População de Rua. E eu vou ler um trecho aqui sobre um trecho aqui que eu participei do trecheiro, né? É a edição 259. Né? Eu nem sei quantos anos tem, mas eu participei. E foi na página que fala Juntos pela Democracia. Aí tem minha foto aqui, ó. E o que eu deixei aqui foi escrito assim: democracia é a luta de todas as pessoas com o mesmo objetivo: ter moradia, educação, alimentação e saúde com dignidade. Uma luta de união sem partidarismo. Eu agradeço imensamente à Rede Rua, o Trecheiro e também todo o apoio à Clínica Luiz Gama. Muito obrigada. Bom, esse é um primeiro projeto, ele chama Memórias de Rua, Pessoas em Situação de Rua, em São Paulo, e a gente adicionou o jornal Trecheiro. Ele vem... ele nasce, né, de um interesse, nasce de uma mochila, né, de uma mochila cheia de história, e do interesse da clínica em registrar isso, né, de um sonho que ainda vai se realizar, da gente ter um museu, de a gente ter um repositório, de que a gente consiga acessar todas essas informações, mas que ele começa assim, e ele começa da onde a gente sabia que a gente ia conseguir todos os registros, que é o trecheiro.
Mas ele também começa dos vídeos, né? Assim como a gente viu aqui na fala da mesa, ele começa com o Centro de Documentação e Cadastro. Vou falar de uma vez. Centro de Documentação e Comunicação dos Marginalizados. E Comunicação dos Marginalizados. E, em todo esse tempo, a Rede Rua vem fazer, que depois vira a Rede Rua de Comunicação, vem fazendo o registro das pessoas que trabalharam com a rua, que tiveram trajetória de rua, e que é o intuito que a gente quer trabalhar num próximo projeto agora, nesse ano, que é mostrar e continuar registrando a história das pessoas, né, a luta das pessoas que tiveram participação na formação e na implementação de políticas públicas na cidade de São Paulo, em específico. A gente vai passar agora um vídeo. Passa em tudo. Bom, enquanto o Rinaldo está ajeitando ali, eu queria pegar aqui uma deixa. Não posso ver um vácuo. Eu queria, assim, agradecer muito o empenho dessa apresentadora aqui, Luciana Carvalho. Queria uma salva de palmas para ela. Ela foi fundamental na realização desse projeto, né, desde a construção da emenda até agora, né, nessa organização aqui desse evento. Queria também destacar aqui o papel da nossa companheira aqui, da Marina, que foi fundamental também, fazendo toda essa articulação com a clínica, né? Uma salva de palmas para ela também. A hora que estiver pronto aí, você avisa aí, não, porque a gente vai abusando aqui do tempo, tá bom? Posso enrolar mais um pouquinho? Não, eu acabei de ver que chegou a Sheila, né, do Gaspar Garcia. Né? Sheila, obrigado aí pela presença. O Luiz, ele escreveu, né, justificando porque que não pôde vir, né? Mas o Gaspar Garcia é um parceiro assim, imprescindível nessa luta nossa aí, né? Assim como o Movimento Nacional, né, e tantos outros grupos aí, o pessoal do ITESP, que está aproximando bastante desde o ano passado, está vindo trabalhar aí com a gente. Tem um grupo também de redentoristas, são seminaristas que estão indo lá na Baixada do Glicério, né? Eles estão visitando aquela região lá toda semana, né, para ver o que é possível fazer, porque ali o pessoal saiu da Praça da Sé, mas foi tudo ali em volta do Parque Dom Pedro, Glicério, né? Está tudo lá jogado ali naquela área. E dizer para vocês o seguinte: nós estamos vivendo um momento louco, louco. Além do ataque da Defensoria, né, àqueles que lutam pelos direitos, além da clínica Luiz Gama, hoje eu soube, ontem parece que houve uma fala do prefeito contra o Ministério Público, né, dizendo que, inclusive, de baixo nível, um prefeito falar que o promotor é vagabundo, não sabe o que está falando, porque o prefeito comprou a água a quase R$6, um negocinho desse aqui, né? E o Ministério Público questionou. Nós também questionamos isso, né? E aí o prefeito não gostou e partiu para a violência e foi mais além, que o objetivo dele é acabar com a esquerda. Ele foi objetivo na fala dele. Mas ele não consegue fazer isso, ele não vai conseguir, né? Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Agora estão proibindo, agora não, mas agora está transparente essa proibição das organizações darem comida nas ruas, inclusive de fazer eventos. Nós estamos vivendo uma ditadura assim absurda, né? Então nós vamos ter que realmente nos organizar para resistir a tudo isso aí, né? Querem agora que se faça o preenchimento de um formulário para que as organizações possam fazer eventos na rua. Isso é um total absurdo, né, que a gente não pode concordar. Acabou meus embromeixos aqui. A pauta. Me desculpem. Você quer também? Imagina. Não, é que eu... Não, que isso. Fale a minha aqui.
É verdade. Seu Zé, com o senhor. Onde Ó, que esse aqui nós vamos leiloar. Quem dá mais? É o seguinte, o livro foi publicado e a editora mandou que eu vendesse o livro por R$35. Mas eu estou vendendo por R$35, tá? Qual é a editora? A editora Entre Mares. Se vocês quiserem mais detalhes, vocês devem conhecer a Camila. A Camila também está a par de tudo. Não, põe o sujo mesmo. Dá uma olhadinha. Podem ler. Eu assino embaixo tudo que está escrito aqui. Ô, seu Zé, o que o senhor trata desse livro aí? Hein? O que o senhor trata nesse livro? Esse livro aqui é a minha vida em texto. Textos e poesias. Minha vida em texto. Dá para ler uma poesia para nós aí? Dá tempo para o Rinaldo arrumar ali? Você não quer escolher uma poesia aí ou você tem na cabeça? Eu quero ler um texto que eu acho ele muito bonito. Então vamos lá. Tudo bem, gente? Pode ser? Eu aprendi numa oficina de escrita para quando eu for ler, eu ficar de pé. Eu vou ler um texto pequeno. É pequeno, porque não tem muito tempo, não. Ou tem muito tempo, não sei. 1 minuto e meio. Vai, meu velho. Aí, esse. Pode ser? Será este o título do livro meu que será publicado? O título é O Inimitável José. Será este o título do meu livro que será publicado? Eu gosto muito desse título, ele é muito surreal, tem mesmo muito a ver comigo. Eu sou mesmo um inimitável, em quase todo sentido na vida, que eu sempre levo e levei. Eu escrevo a minha vida em texto. Em um desses textos, eu inclusive escrevi que não sirvo de exemplo para ninguém. Mas se alguém ler o que eu escrevo sobre minha vida e viver a sua vida do contrário à minha, será para o seu próprio bem. Não é que eu me arrependa da minha vida que eu vivi, não. É que não pensei no dia de amanhã. Se para mim errar for humano, hoje esse ditado mudou e para melhor. Acertar é humano. Eu tenho comigo que nunca é tarde. Quanto à esperança, ela é a última que morre. Apesar de que eu não estou esperando nada, eu estou vivendo a minha vida normal, me segurando o máximo que posso para não dizer que não estou arriscando nada. Recomecei a estudar, por enquanto, tudo bem. Não é apenas o recomeço depois de muitos e muitos anos. 1983. Independente de tudo isso, eu vou me entregar como tenho sempre entregado. Vou me dedicar ao máximo no que for possível e, é claro, dentro das minhas limitações, no que depende de mim. Até nisso fui teimoso. Ouvi lá dentro de casa, meu filho, fica aqui, conclua o seu 2º grau, você vai precisar dele. Não fiz. Saí para o trecho, sem sequer pensar nele. Ainda hoje me faz muita falta. Estou matriculado, já fiz a prova de geografia, 1º módulo, fui aprovado. Foi assim um bom começo. Vou me entregar, vou para cima. É como eu já escrevi em um texto anterior. Eu não tenho nada a perder, só tenho a ganhar. O que passou, passou, já era. Eu tenho mais é que acreditar. Voltando ao título do texto, ninguém vai mesmo me imitar. Para que isso aconteça, primeiramente, vai ter que tirar vários dentes da boca e ficar com somente 6. Apesar de estarem quebrados, eles estão tratados. Às vezes dói, às vezes não. Mas quanto a me imitar na escrita, se eu não der dicas, não vai ter ninguém. Até porque, na escrita, mesmo sendo o mesmo assunto, não há coincidência. Ela é individual, tira de dentro de cada um, coletiva, não tem sentido. Eu nunca vou ao dentista. Se tivesse que ir, já era para ter ido.
Agora, mais do que nunca, para prevalecer este título, não vou mesmo. Se eu recolocar os dentes, fico imitável. Sendo assim, esquece. Eu não vou colocar os dentes. E nem vou dar dicas de escrita a ninguém. Sendo assim, vou continuar inimitável. José Sávio Coelho, sou Zé. Esse é o seu Zé, inimitável. Muito triste. Ela está bem, mas ela disse para mim, é muito difícil. Na rua eu fiz saber o que é cascuda. Naquela época a cascuda era isto, porque o queijo era barato. Todo mundo comia nesta cascuda. Eu até guardei e elas apodreceram. Hoje a cascuda é uma panela, é um negócio do McDonald's, é uma coisa, uma lata de margarina. Depois, nos viadutos e nas ruas, roupa, eu encontrei tudo isso. Louvado por... Tacões, faquinhas, facas para briga, canivetes que... Isso foram um pouco do que tem no meu baú. E este para mim eu trouxe porque aqui é a arma de 10 gumes de qualquer trabalho para o ser humano. Porque a faca, ora, tanto serve para matar, como serve para comer, como serve para o trabalho. E foi nesse meio que a gente teve que se meter, indo para a rua. Me deu as facas, muitas eu ganhei, muitas eu encontrei, muitas pediram para eu guardar e não voltaram para buscar. E delas eu via muitos ferimentos, e as nossas primeiras reuniões eram com faca. Quando um falava da mãe do outro, ele tirava a faca. Fala, seu sem vergonha, que eu te mato aqui. E a gente querendo fazer comunidade com isso. Veja que contradição, né? Então, uma vez um bispo disse para mim, imagina, hora de trabalhar com os operários, a revolução será feita com os operários. Vocês aí têm segundo tempo. Ele disse, certo, o problema é por causa da vocação religiosa. Porque a igreja é para ir para os mais oprimidos. E eu, de qualquer jeito, eu estou a serviço da igreja. Se o pobre não pode entrar na igreja, as irmãs têm que ir ao pobre onde eles estão. E o padre me disse, eu queria freira para me... Na Igreja da Paz, o padre Zago me disse, quando eu cheguei no Glicério, em 79, não quero freira embaixo do viaduto. Eu quero freira dando catecismo e animando a liturgia. Falei, pois é, padre, mas a freira que está aqui, ela vai continuar embaixo do viaduto. Aí surgiu o começo da comunidade de sofredores da rua, que foi uma coisa de conflito, vocês podem imaginar, por esse pouquinho de faca que está aqui, porque eram muitos, hein? Eram muitas, e elas existem. E elas tinham lado, e eu não sei o que foi, mas eu sou apaixonada por faca, depois que eu cheguei na rua. Começamos as nossas reuniões com 3 bêbados. E ela cresceu, mas começamos a fazer uma ocupação de casas abandonadas, deu certíssimo, existe até hoje. Surgiu a cooperativa dos catadores, do próprio homem da rua que pertencia à comunidade. E esse era um ano de grande questionamento que para mim na história caminha. E eu vou ter que deixar as facas e vou ter que encontrar o nosso lugar do novo. E como eu não quero passar do horário, e na rua se diz quem fala muito paga sapo, eu agradeço muito
e já entrego a minha palavra. Bom, e para a gente encerrar, eu gostaria de chamar a Verônica, também da clínica. Oi, pessoal. Bom dia ou tarde, eu não sei se já passou do meio-dia. Mas primeiro eu queria agradecer por todo o apoio, todo o carinho, né, nesse momento que a gente está na clínica, mas também agradecer a todo mundo que fez parte desse projeto e que constrói e que está aqui presente também, que a gente pode pensar juntos os próximos caminhos, né? Nesse momento agora, eu vou apresentar um pouco para vocês, então, o dossiê, né? Que é esse trabalho que a gente está lançando agora, que é resultado desse trabalho que a gente começou e que a gente pretende continuar, né? E que tem as edições também, e todo mundo que está aqui vai poder sair com uma edição do dossiê para conhecer mais do trabalho do trecheiro e conhecer mais também do trabalho da clínica, enfim, que traz um pouco dessa memória, né? Que é um resultado desse primeiro projeto. Então, o dossiê, a gente buscou fazer ele dessa forma para apresentar para vocês, para apresentar para todo mundo um pouco do que é o trecheiro, esse jornal, um pouco da história, ajudar a contar um pouco essa história e a gente pensar junto também. Ele traz algumas reflexões a partir do trecheiro, né? Então, mostrando como que o trecheiro ele ajuda a reposicionar esse debate, ele traz esse outro lado, né? Esse trabalho de preservação dessas narrativas que são trazidas no trecheiro e que são, muitas vezes, um contraponto às narrativas que a gente vê, muitas vezes, nas mídias de ampla circulação. Então, trazendo esse outro lado da história, essa narrativa junto com as pessoas em situação de rua. Então, para contar um pouco como ele está organizado, né, o dossiê ele tem primeiro uma sessão de apresentação com o texto da Laura, que é a nossa coordenadora da clínica também, contando um pouco de como surgiu essa ideia, esse projeto de Memórias da Rua, né, que surgiu em uma plenária do Fórum da Cidade também. Então, aqui fica meu agradecimento ao Fórum da Cidade, que a gente construiu e pensou junto também esse trabalho. No Fórum da Cidade, a gente teve uma reunião, uma plenária, em que a Cleisa apresentou vários documentos, o Alderon trouxeram vários documentos, e a gente ficou olhando assim, nossa, como isso é importante, né? Isso precisa ser preservado, e como que a gente quer conhecer também esses materiais e tudo mais. E a gente foi desenhando e pensando como que a gente podia fazer isso. E então, aqui tem esse primeiro texto contando um pouco desse momento. E aí, em seguida, no dossiê, tem os textos do Padre Arlindo e do Alderon, contando a história de como surgiu a ideia desse jornal, né? De como ele também foi sempre pensado como uma ferramenta de luta também, junto com a população em situação de rua, e também explicando o que é trecheiro, né? Porque essa palavra que eu acho que Sozé até comentou, né, que pegou o trecho, né? E de como essa representa muitas pessoas em situação de rua que estão sempre passando de trecho em trecho, né, estando em um lugar, depois em outro, se deslocando bastante pelas cidades e tudo. E aí, em seguida, a gente tem também muitas matrizes do jornal que a gente reconstituiu com a ajuda incrível da Joana, do Centro de Memória Urbana. Então, está contando também um pouco em seguida como que foi esse trabalho em si, né? Como que a gente se organizou para fazer esse primeiro contato, esse primeiro passo nesse projeto. Então, explicando essas etapas, né, da preparação, das formações da Clínica Luiz Gama também como uma etapa desse projeto, desse contato com as professoras nos auxiliando, desse trabalho também de sistematização, como que a gente sistematizou esse trabalho. Então, o trabalho incrível de todos os alunos da clínica, sistematizando em uma planilha gigantesca, assim, todos os trecheiros, desde aqueles que a gente digitalizou até os que já estavam digitalizados, então, sistematizando por tema, está explicando tudo como foi esse processo, por que a gente escolheu fazer assim, e o que ele ajuda a gente a pensar, né? E aí, em seguida, a gente tem
uma primeira reflexão a partir desse jornal, trazendo um pouco para vocês conhecerem um pouco mais do jornal, a partir de 2 eixos que a gente pensou, né? E a gente pensou em trazer, então, nessa análise, um eixo que a gente pensou como violência e também um eixo de mobilização e resistência, porque isso conta bastante sobre temas que são... Porque esses são 2 temas muito recorrentes no jornal, e também porque é isso, o jornal ele é uma ferramenta de denúncia, mas ele também mostra essa mobilização e também uma ferramenta de mobilização. Então, tentando trazer esses lados e como que cada um desses temas aparece no jornal. Então, tem manchetes, tem o vocabulário, as palavras que são colocadas, e várias coisas que são registradas e que talvez, se não tivessem sido registradas no trecheiro, passariam esquecidas, né? E essa memória a gente perderia. Então, todo esse papel fundamental do trecheiro contra esse esquecimento e de registro dessas outras narrativas e fortalecimento dessa outra perspectiva que muitas vezes acaba não sendo tão vista. E aí, por fim, a gente tem algumas considerações finais que também entra nesses agradecimentos que a gente tem, e também nessa perspectiva que a gente tem de continuar nesse trabalho, porque, além do jornal, do trecheiro, que é incrível e que agora está digitalizado no site, está disponível para todo mundo, porque também era um pouco esse o objetivo do trabalho, para que todas as pessoas possam ver, acessar e olhar o que tem ali, poder aprender a ler. No QR Code, está no QR Code, se vocês já quiserem acessar. Então, além da gente ter os jornais, tem vários outros materiais no acervo da Rede Rua, então tem muitas fitas. Algumas foram digitalizadas nessa primeira etapa, foram digitalizadas acho que mais de 100 fitas, VHS, etc., que Aldron foi o autor de muitas delas, gravando vários eventos, né, como um pouco do que a gente viu hoje. Então, vários eventos, várias mobilizações, são mobilizações, eventos acadêmicos, encontros, enfim, são muitos registros e que ajudam a gente a pensar, e aí, como as professoras trouxeram, né, como a memória ajuda a gente também a pensar o futuro. Então, da gente tentar preservar para isso não ser esquecido, não ser perdido, e a gente conseguir olhar para toda essa história e entender como que as coisas aconteceram e como a gente pode caminhar daqui para frente. Então, é isso, pessoal. Está tudo online no site. E eu queria agradecer, então, a todo mundo que está presente, ao Fórum da Cidade, à Rede Rua, às professoras, a todo mundo que participou e que participa desse projeto. E agora eu vou passar para a Lu. Bom, no QR Code vocês vão ter acesso à página que a gente tem com os trecheiros, né, com o acervo dos trecheiros, desde 91 até 2005, que é onde a gente chama de acervo, né, que são os materiais antigos. E também a gente está publicando agora o dossiê, porque a gente não quis dar uma prévia nele no site antes disso. E aí eu queria chamar também uma pessoa que tem sido muito importante nesses últimos anos, né, na coordenação geral da Rede Rua, que é a companheira Andresa. Queria que ela viesse aqui. Não, nem um pouco. Nossa, gente, não estava combinado isso, não. Eu não gosto muito de falar, ainda combinei com eles. Falei, não precisa. Mas é uma alegria estar aqui, podendo viver esse momento, né, histórico da Rede Rua, do trecheiro, rever grandes amigos que estão aqui, amigas, né, Suzé? Parabéns a todas e todos que participaram ao longo desses muitos anos do jornal, né, que estão aqui, que já passaram por aqui, que não estão mais nesse plano, mas que fizeram toda a diferença aí para a rua, né, para os direitos humanos, para a vida, em primeiro lugar. Aí. Obrigada e parabéns para todo mundo. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Lu, não despede o pessoal, não? Eu tenho uma coisinha ainda. Tá. Pessoal, nós somos indelicados, tá bom? Mas dentro do livrinho a gente pôs um pedido de doação aí para vocês. Não é doação, na verdade é uma forma que você pode ajudar a Rede Rua sem tirar um tostão do seu bolso. É só ir lá e cadastrar o seu CPF
na nota paulista fiscal. Isso funciona, tá? Funciona, acreditem, nós estamos já com um grupinho bom, né? Tem 10, 9. já dá um... Quanto? 9. Nós temos 9, já dá uns 1.200 por mês. Olha só. Então, se você cadastrar a sua família, seu tio, sua tia, avó, todo mundo que você conseguir, pede para cadastrar lá, tá? Ajuda a gente aí a manter esses projetos aí. Obrigado. É isso, gente. Obrigada. Para finalizar, uma foto, né? Foto, vem todo mundo, gente. Todo mundo aqui, né? Aqui? Daqui dá? Daqui não dá recuo. Vai, divulga aí, porque ajuda bastante, viu? Ó, maravilha. Tá. Pesada essas cadeiras. Ajuda nós. Fred, ele tem muito. E o melhor é que ele vai ser